Um texto muito conhecido, muito conhecido. E hoje eu fiquei meditando na parte da tarde sobre esse texto. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 37, versículo de número 3 a seguir. Gênesis 37, 3 a seguir. Vou falar sobre o improvável José. O improvável José. Os varões estão deixando você na prova, né? Desce todo mundo, você fica na prova aí, né? Espero que eles forem só beber água e voltar. Não falar muito não. Gênesis 37, primeiro livro da Bíblia. Pastor, o que é improvável? É aquilo que não tem chance de acontecer. E nosso Deus, em todo momento de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que Ele é um Deus dos improváveis. Aquilo que todo mundo pensa que não vai acontecer, Ele pega e faz. Aquilo que a terra despreza, Ele chancela. Aquilo que a terra não investe, Ele acredita. Você está aí? Já estou pregando já. O nosso Deus, Ele é um Deus especialista em improváveis. Quem se sente um improvável aqui? Deixa eu ver. O resto se sente o máximo, né? Pastor, eu sou foda. Pastor, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu nasci já. Eu me sinto improvável. Eu me sinto improvável. E eu entendi isso. Eu sou o filho caçula. Na minha frente sai minha irmã, prega muito. Demais, prega demais. Só que não tem compromisso com Deus. Sai o meu irmão depois, inteligente. Pensa num cabra inteligente. Tudo que você conversar, ele responde. A gente chama ele de chat GPT. Só que ele preocupa mais com a vida profissional do que com o espiritual. Aí vem eu. Não sei pregar direito. Não gostava muito de estudar. Estou falando de mim. Todo atrapalhado. Aí um dia eu recebi uma palavra. Você vai ser pastor. Aí eu falei, está amarrado. Eu tinha um exemplo dentro de casa, eu falei, não quero. Eu falei, não quero. Fui estudar, fiz minha faculdade, fiz outros cursos, e um dia me vi estudando teologia. Eu falei, o que eu estou arrumando aqui? Estou na sala, escuta isso aqui, eu estou na sala, eu estou fazendo aqui até o Ítalo subir, só estou esperando ele, para começar a pregar. Eu estou na sala, e eu olhei, irmão, ia começar a aula, o povo ajoelhou, começaram aquela oração fervorosa. Eu falei, gente, eu sou desviado no meio desse povo. Esse povo é tudo crente, eu não sou. Eu estava lá, só queria estudar. Resultado, 60 e poucos alunos. Dos que formaram, hoje só 3 continuam pastor, e só um está na frente de uma igreja, que sou eu. Improvável. Aí eu olho para as promessas que Deus fez acerca dessa igreja, dessa casa, e no ambiente que a gente está inserido. Eu falo, é impossível acontecer. Deus falou assim, não, é improvável, mas vai acontecer. Porque não depende de você, depende da palavra que eu já liberei acerca da sua vida. Eu já quero pregar sobre esse personagem que é muito conhecido, o nome dele é José. Vamos ler o texto. Gênesis 37, verso 3 a seguir, diz assim: E Israel, Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda. Toda vez que você sonhar e compartilhar do seu sonho, tem gente que vai ranger o dente e vai te odiar ao ponto de não falar pacificamente. Verso 5: Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Verso 6: E disse-lhes,
ouve, peço-vos esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que meu feixe se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas. Quanto mais você falar, mais eles vão odiar. Quanto mais você falar, mais eles vão ter raiva de você. Você está comigo aqui? Verso 9. E teve José outro. José também é terrível. O povo está odiando, não consegue conversar com ele, está arranjando dente contra ele. E ele vai continuar? O problema é que você para de sonhar quando alguém começa a te atacar. Esse que é seu problema. E Deus me trouxe aqui para te encorajar, volte a sonhar. Sonhe mais um pouquinho. Mas sonhe com aquilo que é improvável. Porque vai. E teve José outro sonho. E o contou a seus irmãos. Quem não consegue ficar quieto? Tem gente que é assim? Quando Deus fala alguma coisa, fala assim: eu preciso contar. Quem é assim? Deixa eu ver. Deixa eu ver. O resto é fofoqueiro e enrustido. Que coisa boa a gente conta. É ou não é? Você está comigo ou não? Ainda teve outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir tua voz, queremos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra. Arranca agora todo espírito, Pai, que arrebata palavras do nosso meio. Toda confusão mental, todo cansaço físico e espiritual, nós repreendemos agora. E declaramos que a nossa mente é levada cativa à tua palavra. O nosso coração está aberto para receber a tua boa semente. E essa semente que vai germinar e dar muitos frutos para teu nome ser glorificado em nossa vida. Nós cremos num Deus que faz o improvável se tornar possível. Por isso estamos aqui nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. E você diz: José, ele não era o primogênito. O primogênito era Rubem, filhos de Jacó. José, ele não era o principal da sua casa. Quem é daquela cultura vai entender que todo primogênito tem regalias, tem vantagem que os outros não têm. Por exemplo, a herança recebe-se em porção dobrada. Todo primogênito tem direito à porção dobrada da herança do pai. Não só isso, ele vai dar sequência, continuidade no nome do pai. Só que o texto vai dizer que José, filho da velhice de Jacó, esse menino que nasce, quem olha para ele, sabe que ele é o improvável. Tem muitos outros irmãos na sua frente. Tem muitos outros irmãos para avançar na frente dele. Só que o texto revela um detalhe. Era esse detalhe que a gente precisa se apegar. A Bíblia diz que o seu pai Jacó o amava. E eu gosto de ver os detalhes da Bíblia, porque se você entender que você é amado, você não negocia aquilo que Deus tem falado com você. Se você entender que você é amado pelo seu pai, você não negocia os sonhos que ele tem colocado em você. Ainda que pareça improvável, ainda que pareça impossível, você não vai negociar aquilo que Deus tem colocado dentro de você. O pai, sabendo que ele era um improvável, vai fazer para ele uma túnica sob medida. Olha que coisa linda. O pai agora faz uma veste para ele sob medida. O pai dele que gerou ele sabia a medida exata de José. Eu preciso que você entenda que o Deus da sua vida é um Deus que não trabalha com limites, ele trabalha com medidas. E ele sabe a medida certa da sua vida. Ele sabe a medida certa da sua história. O que ele tem para você não cabe em mais ninguém.
O que Ele tem para a tua vida não serve para mais ninguém. Alguém vai tentar pegar a tua capa, mas não serve para o outro, porque essa capa foi feita sob medida. A unção que está na sua vida é feita sob medida. Eu estou pregando para alguém que entrou aqui hoje se sentindo improvável, mas o Pai está mandando te dizer: eu fiz algo para você que é sobre tamanho, é sobre encomenda, é sobre medida. Não vai servir no A, não vai servir no B, porque eu fiz exatamente para você. Não vai caber em outro, só vai caber em você, José. O que eu tenho para a tua vida não cabe em outra pessoa, não cabe em outro lugar, só cabe para você, só vai vestir você. Eu vou insistir até você reagir, porque o sonho que Deus vai dar para você não é para o outro viver, não é para o outro se apegar, é para Deus realizar na tua vida. A Bíblia diz que os irmãos o odiavam por isso. Você precisa aprender a conviver com o ódio alheio. Pessoas que não querem ver o teu bem, não querem ver a tua prosperidade, não querem ver o teu crescimento, o teu avanço. Você precisa lidar com pessoas que não só te odeiam, mas não conseguem falar pacificamente, porque eles sabem que existe uma medida certa para você, e eles queriam viver a sua medida, mas o que Deus fez para você, não serve para eles. Então o máximo que eles podem fazer é atacar, é odiar, é falar de forma raivosa. Aí nesse inteirinho, a Bíblia diz que José vai ter o seu primeiro sonho. O seu primeiro sonho, ele fala que estávamos no campo, e de repente o meu feixe se destacou, e os outros feixes se dobraram diante do meu. Ele vai e conta para os irmãos: olha, eu tive um sonho, e nesse sonho, eu estava no campo, meu feixe se destacou, e os outros feixes, que eram os irmãos, se dobravam diante do meu. A Bíblia diz que depois desse sonho, o odiaram ainda mais. Eu preciso que você entenda que na medida que você for contando aquilo que Deus está te dando, não espere aplausos, não espere empurrões, não espere pessoas te pegar e falar: agora vai, não. Espere pessoas te odiando ainda mais, espere pessoas falando mais ainda contra você e contra a tua vida. A Bíblia diz que eles o odiaram ainda mais, por seus sonhos e por suas palavras. Quando Deus começa a te dar sonho, até o que você fala começa a incomodar quem está à tua volta. Vou falar de novo. Quando Deus começa a te dar sonhos, até a sua palavra começa a incomodar quem está à sua volta. Tem gente que não consegue mais te ouvir, sabe por quê? Porque ao invés de sonhar, está te prejudicando. Ao invés de projetar, está querendo te atacar. E Deus te blindou e falou: ele não quer, ela não quer, eu vou dar o sonho para você. Eu vou colocar o sonho na tua mão. Tem muita gente brigando, atacando. Ei, para de atacar e vai sonhar. E quando você sonhar, o seu Deus vai realizar. Olhe para mim. Observe que o nível vai aumentando. Odiaram ainda mais. Não podia falar pacificamente, por causa dos seus sonhos, das suas palavras. Aí, o que José faz? Sonha mais um pouquinho, sonha de novo. Irmão, tem gente que é assim: quando conta um sonho, alguém pesa o seu sonho, fala mal, você para de projetar, você para de sonhar, para de acreditar. O José não. José agora sonhou de novo. E agora o sonho dele não é com coisas da terra. O sonho dele agora é com coisas do... Ele falou: tive outro sonho. E nesse outro sonho, eu vi o sol, a lua e 11 estrelas. Quantas estrelas? Que se prostrava diante de mim. O texto vai dizer que depois do segundo sonho, eles já odiavam, não falavam pacificamente, odiavam ainda mais, não conseguiam suportar suas palavras. A Bíblia diz que depois do segundo sonho, começaram a invejar. Entendeu? Começaram a Peraí, é irmão, é parente, é família, e está com é gente de sangue, está com Não espere pessoas da sua casa te projetar, te lançar. Não.
Não espere, porque se você é de Deus, se você sabe que você é amado, se Deus fez algo sob medida para você, não espere ninguém te empurrar. Vá você sozinho e faz acontecer aquilo que Deus tem colocado dentro de você. Você não depende de homens da terra, você depende daquele que te deu o sonho, e quem te deu o sonho está contigo. A Bíblia diz que ele começa a sonhar agora com as coisas do céu, e toda vez que você sonhar com coisas da terra, mas sonhar também com as coisas do céu, alguém vai se levantar e ter inveja, porque ele só consegue pensar para ele mesmo, ele só consegue pensar para a terra. Mas quando você começa a pensar, falar, eu vou fazer para mim, mas também vou fazer para o reino de Deus, eu vou fazer para mim, mas também vou fazer para o reino de Deus, pessoas vão se levantar e falar, não vai dar certo, não tem como dar certo. Mas eu vim quebrar essa palavra e dizer, se prepare. Se você está sonhando com a terra, mas também está sonhando com o céu, é questão de tempo, vai acontecer. Me ajude a pregar. Fala com seu vizinho, fala assim, coloca os céus no seu sonho. Melhora, fala com ele, coloca o reino de Deus nos seus sonhos. A Bíblia diz que eles invejavam a José, e José tinha um detalhe, qual é? Ele estava sempre disponível a seu pai. O pai falava, José, vem cá. Ele, eis-me aqui. José, vai lá ver como os seus irmãos estão. Eis-me a... Eu preciso que você entenda que você pode ser o improvável, mas como está a sua disponibilidade em servir ao seu pai? Porque tem gente que está cheia de desculpa. Hoje eu não posso não, hoje eu não consigo não. O pai fala, vem, hoje não, estou cansado, está longe, estou sem dinheiro, é muito trabalho, é muita fadiga. Toda vez que o pai chamava, José se apresentava. Eu preciso que você entenda que todo improvável é disponível. Todo improvável, ele é disponível. Ao ponto que o pai chama, ele não discute, ele fala, o que é para fazer? Eu estou pronto e preparado para fazer. O pai fala, vai lá atrás dos seus irmãos para trazer notícia para mim. E aqui que está um negócio, irmão. Os irmãos que odeiam, que fala mal, que inveja. Mas o pai fala assim, vai lá atrás deles e traz notícia para mim. Enquanto você tiver no seu coração o sentimento de devolver aquilo que fizeram com você, você vai continuar na condição de improvável. Mas na hora que o reino entrar em você, o sonho do céu entrar em você, você vai estar na condição de filho querido e filho disponível, que está disposto a fazer tudo aquilo que o pai mandar e tudo aquilo que o pai enviar. Mesmo que para isso eu tenho que me submeter àqueles que me odeiam, aqueles que falam mal de mim, aqueles que me invejam. Tem pessoas que nunca vai sair da situação que está, porque quando ele vê alguém que inveja e fala mal, ele fala, não converso, não ajudo, não estenda a mão. Aí o pai fala, se quiser que eu te uso, vai ter que estender a mão. Se quiser que eu te uso, vai ter que dobrar o seu joelho. Porque Deus não usa pessoas soberbas, altivas. Deus está à procura de pessoas com o coração aberto, contrito e quebrantado. Porque esse coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. José foi. Ele sabia que os irmãos estavam em Siquém, foi andando. Só que a Bíblia diz que à medida que ele foi andando, ele se perdeu e começou a andar errante pelo caminho. Agora presta atenção nisso aqui. Ele está com o comando do pai. O comando é de quem? Do pai, mas ele se perdeu. O comando é de quem? Mas ele se... Quando ele chega em Siquém, os irmãos não estão lá. Ele olha para um lado, olha para o outro e fala, estou perdido, não encontrei meus irmãos. E a Bíblia diz que um homem aparece, sem nome, não fala o nome dele, não fala quem é, nem de onde veio, só fala que ele aparece. Porque quando você obedece à voz do Pai, mesmo se você se perder, Deus envia alguém para te colocar na rota certa novamente. Pastor, não tem nome, não vai ser famoso.
Não vai ser alguém que você conhece, não. Vai ser alguém desconhecido, mas quando olhar para a sua rota, falar, se perdeu, né? Pois é, Deus mandou você ir por outro caminho. Deus vai levantar nesses dias pessoas que vai te colocar na rota, porque você se perdeu. Você estava fazendo aquilo que era certo, mas se perdeu. Está fazendo aquilo que era correto, mas se perdeu. Aí Deus levanta homens e mulheres anônimos, pessoas que não têm fama, não está no cartaz, mas vem e diz, olha, a palavra para você é, eles não estão mais em Siquém, eles estão em Dotã, pode ir lá, porque lá você vai encontrar o teu destino. Levante as duas mãos aos céus, aqueles que se perderam na caminhada. Deus está dizendo, eu estou levantando pessoas que vai te dar destino novamente, pessoas que vai apontar o caminho a qual você deve seguir. Quem crê nisso, solta um brado de vitória. Agora escute, eu estou chegando onde eu quero pregar. Quem está comigo, diga amém. A Bíblia diz que ele está caminhando, e quando ele está chegando próximo dos irmãos, os irmãos os avistam ele de longe. Aí sabe como é que os irmãos falam? Não é assim, lá vem o José, lá vem o sonhar. Espera aí, por que não chamaram ele pelo nome? Mas chamaram ele pelo sonho que ele carregava, porque o seu sonho é tão poderoso, que seu nome não vai ter nem mais importância. O que Deus está confiando nas suas mãos é tão poderoso, que as pessoas quando falar, não vão falar do teu nome, vão falar assim, você viu o que Deus fez na vida? Você viu o sonho dele? Você viu? Lá vem, quem está vindo? Aquele sonhador mor. José está chegando, José está? E quando ele chega, a Bíblia diz que os irmãos planejam em matar ele. Escute isso. Os irmãos olham um para o outro assim, vamos matar esse cara, vamos matar esse José, eu quero destruir ele, quero ver o que vai ser dos sonhos dele. Os irmãos conversando. A Bíblia diz que quando ele chega, eles tentam matar José, só que um vai intervir e não vai deixar matar José, o próprio Rubem. José se torna um sobrevivente. Escute, todo improvável ele é sobrevivente. Alguém olha para a situação e diz, dessa não passa, dessa não sai, ali vai morrer, ali vai acabar. Aí Deus olha lá do céu e fala assim, não, tem sonho ainda para se realizar, tem conquista ainda para acontecer, tem vitória ainda para celebrar. Eu estou pregando para alguém que é sobrevivente, sobreviveu ao sistema, à religiosidade, aos ataques malignos, sobreviveu à calúnia, à inveja, à difamação, sofreu, mas agora você é um sobreviver. Eu vim pregar nessa noite para alguém que não tem crise do que passou, não, ele sabe que em todo tempo a mão de Deus estava sobre ele, a mão de Deus estava sobre ela. E quando alguém pergunta como é que você conseguiu, você diz, foi a mão dele, foi ele, é ele que me conduziu, é ele que me direcionou. Eu sou um sobrevivente. Aonde estão os sobreviventes nessa noite? Aonde está aquele povo que já passou por poucas e boas, mas sobreviveu? Aonde está aquele povo que já sofreu crises financeiras, crises da saúde, crise sentimental, espiritual, ministerial, mas ainda está de pé, mas ainda está sonhando, mas ainda está crendo que o milagre vai? Só você vai, reaja nessa noite, vai, 30 segundos, dá um brado de vitória, dá um grito de glória, só os sobreviventes dessa noite. Quem me escuta até aqui, diga eu. Olhe para mim. Aqui está o segredo da vida de José. Redobre a atenção. Aqui está o segredo da vida de José. Por quê? Quando eles desistem de matar José, alguém olha para uma cova e fala, vamos tacar ele dentro da cova.
Cova naqueles dias tinha água, só que essa estava seca. Você não deu glória que você não entendeu. Que se joga ele numa cova cheia de água, ele estava... Mas a cova estava vazia. Viram a cova aberta. E essa cova é como uma cisterna, grande, profunda. Pegaram José e jogavam dentro da cova. E aqui que é o segredo de José. Pastor, como assim? Porque até aqui ele tinha sonho. Até aqui ele sabia que o pai amava. Até aqui ele tinha uma roupa diferente. Até aqui, na cova. Até aqui aonde? Mas quando ele caiu na cova, não tinha ninguém mais para odiar ele. Não tinha ninguém para falar mal dele. Não tinha mais ninguém para invejar. E alguém olhou e falou assim: aqui é o fundo do poço desse cara. Aqui acabou a vida dele, a história dele. Só que quando alguém pensou que era o fim, Deus falou: é aqui que eu vou tratar com ele, para ele entender que é o início de uma nova jornada. Me ajuda a pregar, fala com o vizinho: a cova não é o seu fim. Eu vou te explicar o porquê. Porque na cova você não consegue ver nada olhando para os lados. Você não consegue enxergar nada olhando para baixo, olhando para frente, olhando para trás. Na cova só tem um lugar para se olhar. José, mesmo com sonho, com projeto, ele ainda olhava para a família. Ele ainda olhava para o pai, olhava para os irmãos. Ele ainda olhava para as coisas terrenas. Mas eu falei assim: eu vou preparar uma cova que vai te ensinar a olhar somente. Aí alguém está perguntando: por que eu estou passando por isso? É porque até aqui você confiou em trabalho, em dinheiro, em segurança, em família, em sangue. E Deus falou: vou permitir a cova, porque eu tenho uma obra tão grande em você. E essa obra só vai acontecer se você aprender a olhar. Eu não tenho como realizar essa obra em você, José, se você não for totalmente dependente de mim, José. Então quando te lançarem na cova, não adianta olhar para o lado, não adianta olhar para trás, não adianta olhar para frente, não adianta olhar para baixo. Olha para cima, José, olha para cima, porque é de lá que o teu socorro vem, é de lá que a tua resposta vem. Sabe essa situação que você entrou e parece que não tem saída? É os céus gritando: olha para cima, olha para cima, olha para cima, porque para cima ainda tem chance, para cima ainda as coisas vão mudar de lugar. Alguém está comigo nesse lugar? Pelo amor de Deus, solta um brado de vitória. Me ajuda a pregar, eu preciso de ajuda. Fala com o seu vizinho: tem gente que só vai sair da cova quando aprender a olhar para cima. Enquanto não olhar para cima, não sai da cova. Enquanto não olhar para o céu, fica na posição que está, do jeito que está, e nada muda. E eu estou pregando para alguém que o sentimento é esse. Você tentou ajuda de um lado, não veio. Tentou do outro, não veio. Tentou de baixo, não conseguiu. E Deus falou assim: é para cima. É para... eleva os meus olhos para os... É aqui que está o negócio, ó. De onde vem o meu? Quando o salmista diz isso, é que você não pensa às vezes. Ele está dizendo que a resposta dele vinha do alto da montanha, não era de Deus. Porque os altos da montanha no deserto da Judeia eram ambientes de sacrifícios. Eram ambientes onde o povo subia no alto da montanha e fazia sacrifício e recebia a resposta de Deus. Só que ele vai mais além. O salmista vai mais. E a cova é para te ensinar você a ir mais além. Essa luta é para te ensinar você a ir mais. Aí ele fala: eleva os meus olhos para os montes, onde eu estava acostumado a vir um socorro. Aí ele fala assim: de onde vem o meu? Aí ele entende que não é da montanha. Ele fala: o meu socorro vem, ele afirma, do Senhor, Criador dos céus. A montanha é criação de Deus. Os montes são criação de Deus. Ele falou assim: não. O meu socorro não vem da montanha.
O meu socorro não vem do pico, o meu socorro vem do trono, do Criador de todas as coisas. Eu estou pregando para alguém hoje aqui, que você vai sair daqui parando de olhar para a terra, parando para olhar de montanha, vai olhar agora só para cima e falar assim: eu sei que o Senhor me escolheu, eu sei que o Senhor me chama, eu sei que eu sou improvável para a terra, mas o céu já me chancelou, o céu já me chancelou, e eu estou preparado para sair dessa cova e viver tudo aquilo que os céus têm preparado para mim. Quem está com isso aí no coração, pelo amor de Deus, reage nessa noite aí, meu filho. De repente, ele olhando para cima, alguém joga uma corda. Ele: obrigado, Senhor. E quando ele sai, alguém fala: mata não, arranca a veste, vende esse cara. Não é que você aprendeu a olhar para cima, que agora tudo vai dar do seu jeito. Não é que você aprendeu a depender dele, que tudo vai ser como você imaginou. Não. Ele te levou para um ambiente de dependência e confiança. Ainda que a terra diga contrário, se você depender dele e confiar, no final vai dar. Ainda que pareça no presente está dando errado, no final vai dar. Eu estou pregando para gente aqui hoje, que está com muita dificuldade de entender o seu presente, porque está uma bagunça, está tudo parado, paralisado, e quando você começou a respirar um ar novo e saiu da cova, alguém te vendeu 20 moedas de prata. Quem vendeu ele, pastor? Os irmãos. Quem vendeu? Quem odiava, quem falava mal, quem invejava. Você não entendeu não? No final entendeu que ele tinha valor. Esse que é seu problema. Quem está te odiando sabe que você tem? Quem está te invejando sabe que você tem? Fala com seu irmão: desespera não, Deus está no governo de tudo. A Bíblia diz que passa a caravana dos midianitas, tira ele, mas quem compra é os ismaelitas. Compra e leva ele para o Egito. Leva para onde? Os irmãos falaram: agora está bem longe da gente, vai para longe, José. Eles pegam agora a túnica de José, mancha no sangue de um animal. Escute isso. Chega para o seu pai e diz assim: pai, olha isso aqui, achamos a túnica de José, rasgada, ensanguentada. Sabe o que Jacó diz? Mataram meu filho. Tem muitas pessoas que estão no nosso meio, que por ouvir uma versão dos fatos, estão matando quem ainda está vivo. Por ouvir uma versão, você se afastou de amizades poderosas. Por ouvir uma versão, separou o casamento. Por uma versão, você colocou no seu coração que aquilo é uma verdade absoluta, mas não é. Por uma notícia mal veiculada pela internet, você parou de acreditar num pastor, num líder religioso, por uma versão, e você tomou antipatia de algumas coisas. Jacó matou José, porém José estava vivo. Tem muita gente que a notícia que ele vai dar é: morreu, acabou, não tem mais jeito. E o céu falou: está indo diante do meu propósito, está indo para o caminho a qual eu quero que ele esteja, está indo para o lugar que eu quero que... Fala com seu irmão: não fique só com uma versão. Tome cuidado para não perder amigos, pessoas queridas, que um dia tanto foi importante para você. Tem alguém comigo nesse lugar? Tem alguém nessa casa aqui, nesse lugar? Eu preciso pregar. Você está aí? A Bíblia diz que Potifar, qual é o nome dele? Potifar, o chefe do exército de Faraó, olha para José e compra José, leva ele como escravo para sua casa. Só que o texto vai dizer, isso aqui é maravilhoso, quando ele vai para a casa de Potifar, o texto diz que o Senhor estava com José. Você não deu glória, né? Gênesis 39, verso 1 e 2, vamos ler, deixa eu ler com você, depois eu explico.
Gênesis 39, 1 e 2. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. Verso 2, presta atenção. E o Senhor estava, até antes da cova, ele tinha sonho, sabia que o pai amava, tinha a medida certa. Só que em nenhum momento o texto fala assim que o Senhor estava com ele. Mas depois da cova, que ele aprendeu a olhar para cima, Deus falou: quem aprende a depender e olhar para cima, eu não abandono. Aonde for eu vou junto. Aonde for eu vou. Olha o texto que diz: e o Senhor estava com, e foi homem próspero. Estava na casa do seu senhor. Não entendi, pastor. Ele é levado como escravo e prosperou sempre. Quem Deus começa a andar junto, é impossível não prosperar. Pastor, eu estou sentindo que a minha vida não está prosperando, porque está faltando o Senhor contigo. Está faltando você sair da cova e aprender a olhar para o céu. E quando você aprender a olhar para o céu, aonde você for, o Senhor vai contigo. E aonde você for, você vai prosperar. Levante as duas mãos aos céus, porque prosperidade não vem da terra, prosperidade vem da presença do Todo-Poderoso na sua vida. Aonde você pisar, Ele pisa junto. Por onde você passar, Ele está contigo. Em lugares improváveis, Ele te faz prosperar. Quem crê nisso aí, solta um brado de vitória. Dentro da casa de Potifar, a Bíblia diz que a mulher de Potifar olha para José e se encanta com ele. Aquela mulher começa a observar o dia que a casa vai estar vazia para dar o bote. Presta atenção nisso aqui. Ela começa a observar o dia que a casa vai esvaziar para ela dar o bote em José. E chegou um dia, o texto diz que a casa estava vazia. A casa estava? Todo mundo saiu. Ficou só ela. E nem é José, mas é. Ela olhou para o Zé e falou: hoje a casa está vazia. Hoje você não me escapa. Só que ela esqueceu que a casa estava vazia. Mas o José, por quê, pastor? Porque uma das condicionais para se viver o sonho que tem é aquilo que você está disposto de abrir mão. Tem muitas pessoas perdendo o trono porque não querem abrir mão de um prazer rápido e imediato. Aí cede a um prazer rápido e imediato e abre mão de um trono que ia levar o seu nome, da sua família, da sua casa, toda a sua história. Ela pega na roupa de José e arranca. E faz o quê? José foge. E como é que ele foge, gente? Como? Nu mais santo. Porque hoje inverteu o processo. Tem muita gente bem vestida que não tem santidade nenhuma. Aí eu vejo José que está nu, mas está santo. Está nu, mas não está pecando. Está nu, mas não está envergonhando o nome do Senhor. Porque a maior santidade não está aqui. Ela está aqui. E o que falam de você a respeito do que é de fora não importa. Porque Deus te conhece por dentro. Vão atacar o seu exterior, vão tentar manchar você, porque sabe que o plano que Deus tem é sob medida. Ela segura a veste, ela quer envergonhar José, ela quer envergonhar José. José foge, ela começa a gritar: fui atacada. Os seguranças entram, a Bíblia diz que ela pega a roupa de José e põe perto dela até Potifar chegar. Ela imaginou: vou contar uma história para ele, vai mandar matar. Só que agora tinha um Deus que estava com. Aonde ele ia? Aonde ele ia? Aonde ele ia? Vão tentar te matar, mas aonde você vai? Você está comigo ou não? Ela tentou manchar a honra de José e falou: enquanto você saiu a casa dos ele tentou me agarrar. Eu gritei e segurei ele pela roupa. Ele saiu correndo, deixando as suas roupas aqui.
O Potifar desnorteado, sem saber o que fazer. Deve ser uma mistura de sentimento, vontade de matar, mas como é que eu mato o cara que me fez prosperar? Porque o Potifar prosperou porque José estava na casa dele. Tem gente que só prospera porque tem um José perto de você. Se arrancar o José, prepara. É decadência total. Ele chama José e fala o negócio seguinte: poderia te matar, mas vou te mandar para a prisão, para o cárcere. Vou te mandar para lá. A Bíblia diz que ele envia ele para ser preso. Para ser? Pastor, e o sonho? E o projeto? Deus nunca vai te revelar o processo, meu filho. Ele te fala o propósito, mas esconde o processo. Porque se ele te revela o processo antes, você desiste. Você fala, nem quer saber de propósito, fica para você. Aí ele fala, vou te mostrar onde você vai chegar, o que você vai ser. E ele fala, e o meio? Não, só confia. José chega na prisão. José chega na? Só que aí o texto diz um negócio: que o Senhor estava. Você não está aí não? Gênesis 39, versículos 20, 21. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do... Deixa aí. Quando alguém é preso, ele é conduzido com a família toda? Ele é conduzido? Mas José não. Versículo 21. O Senhor, porém, estava... Só que agora melhorou. Por quê? E estendeu sobre ele a sua benignidade, bondade, e deu-lhe tudo o que você precisa. É a bondade e a graça de Deus para continuar mesmo em meio às prisões da vida. Quem está de fora está olhando, não está entendendo nada, porque quem olha fala, José está indo sozinho. O céu falou, estou indo com ele. E a bondade está indo com ele, e a graça está indo com ele. Você está comigo ou não, irmão? Pelo amor de Deus. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. 22, vai, deixa eu ler mais um. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia. Mais um, vai. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava, e tudo o que fazia vão te prender, e mesmo assim você vai prosperar. O chefe do lugar chegou, pegou a chave e falou assim, José, está aqui na sua mão, cuida de cada um desses presos. Irmão, por muito menos já dá vontade de fugir. Eu fiquei me perguntando por que José não fugiu. Ele não estava errado, ele foi enganado, por que ele não fugiu? E o Espírito Santo falou para mim assim, é porque quem foge do processo não pode acessar o propósito. E eu vou dar a oportunidade de você fugir, para mostrar para todos que quem está com você é maior do que o sentimento de fuga. Hoje eu estou pregando para alguém com sentimento de prisão, desespero, vontade de ir embora, sair, largar, e diz assim, se largar perde tudo, e se continuar, se prepare, porque é daí para o trono, é daí para o governo, é daí para ver os seus sonhos se concretizando, e você dizendo, o Senhor é fiel. Levante as duas mãos aos céus. Eu estou pregando para alguém que não vai fugir, não vai fugir da prisão, não vai fugir da dificuldade, porque é o processo que Deus está contigo. Você vai enfrentar, vai passar, porque ali na frente o nome dele vai ser glorificado. Quem concorda com isso aí, pelo amor de Deus, dá um brado de vitória, meu filho. José está preso, José está cárcere, mas cuidando de tudo. Deus envia duas pessoas.
o copeiro e o padeiro. Fala comigo, copeiro e padeiro vão ser presos. O texto diz que eles desagradaram o faraó, e o rei mandou prender. Esses dois chegam na cela. No dia que chega, escuta isso, eles veem que José é diferente. Vão dormir. Deus vai lá e dá sonho para o copeiro e para o padeiro. Você não pegou? Quem que é o sonhador maior? José. Aí quando dois ficaram perto dele, começaram a sonhar também. O problema seu é que você só arrumou encrenca para ficar perto. Só arrumou gente que não sonha, gente que não projeta, gente que não quer crescer. Aí você fica reclamando, por que eu não sonho também? Cola em perto de pessoas que têm sonhos grandes, projetos grandes, porque Deus vai fazer com que você sonhe também. A Bíblia diz que eles vão ter o sonho, eles vão ter? Cada um seu sonho. Resumindo, para ganhar tempo, eles não conseguem ter interpretação. José chega a ver que o semblante deles está diferente, fala assim, por que recaiu-lhe o semblante? E eles falam, tivemos um sonho e não temos a interpretação. José fala, por acaso a interpretação não vem de Deus? Fale para mim que eu vou lhe dar a interpretação. E os dois contaram o sonho, e o José interpretou o sonho deles. Resumindo, diz assim, olha, em 3 dias o copeiro vai ser restituído a função que lhe tiraram. E em 3 dias o padeiro vai morrer na mão do rei. A Bíblia diz que passaram-se 3 dias, houve uma festa no palácio. Faraó mandou chamar os dois, o copeiro e o... Na hora que eles estão saindo, o José olha para o copeiro e fala assim, ó, lembra-te de mim. Quando estiver lá no palácio, fala bem de mim para Faraó. Fala que eu interpretei seu sonho e deu certo. E aqui dá para se chocar, dá ou não dá? Porque eles tiveram o sonho em 3 dias, o sonho se tornou realidade. José teve um sonho e já tinha anos, e nada do sonho se tornar. Como a gente fica frustrado quando a gente vê pessoas que saíram depois da gente chegar antes da gente. Como que isso frustra? Você fala, olha, saiu depois de mim, chegou antes de mim. Eu falei, Deus, por que o sonho deles foi 3 dias e o de José 13 anos? O Espírito Santo falou assim, porque tem sonho, coisas terrenas, é rápido. Mas propósito, eu uso o tempo para te alinhar. Não reclame do tempo enquanto você está no propósito certo. Não reclame do tempo enquanto você está no propósito certo. Porque no tempo certo vai acontecer. E Deus tem um tempo tão certo que o copeiro vai restituído, volta a servir vinho para o rei. Mas o padeiro morre. O padeiro? Imagina o copeiro falando assim, rei, tem um homem lá na cadeia, tudo que ele põe a mão prospera, arrebenta, chama ele aí para andar com a gente, traz ele para o palácio. Sabe qual é a única vaga que tinha no reino? A vaga de padeiro. José ia ser lançado na padaria. Deus impede o copeiro de lembrar de José, porque ainda não era o tempo certo. Fala com seu vizinho, suporte a pressão do tempo, porque no tempo certo você vai entender que valeu a pena esperar. Você quer subir para o palácio para ser padeiro, ou quer subir para governar? A Bíblia diz que 2 anos passaram. José tinha esquecido do copeiro e do padeiro. Quando a terra se esquece de você, o céu jamais esquecerá. Deus dá um sonho agora para quem? Para o rei. O rei acorda perturbado, não sabe o que fazer com o sonho. Aí sabe quem vai lembrar de José? O copeiro. Me ajuda a pregar, fala com o vizinho, na hora certa. Fala, no momento certo, alguém vai lembrar de você. Fala com o vizinho, fala, esteja preparado. O rei, é até um pecado que eu fiz, mas
Eu me lembro que quando eu estava preso, eu tive um sonho. Fiquei perturbado como o Senhor está. Mas lá tinha um hebreu, acusado injustamente. E ele, quando ouviu meu sonho, interpretou. Em 3 dias aconteceu tudo o que ele falou. A Bíblia diz que Faraó manda chamar José. Você está preparado? Porque quando chega a hora do improvável, você não corre atrás da bênção. Alguém vai chamar você pelo nome. Eu vou falar que você precisa entender essa palavra. Tem algum faraó que vai precisar daquilo que Deus colocou em você. Tem alguém grande que vai precisar daquilo que está nas suas mãos, daquele dom, daquele talento que Deus... Tem algum faraó que já está perdendo noites de sono porque ele não consegue interpretar, não consegue. Só que aí Deus te deu a capacidade de ajudar e socorrer esse faraó. E no tempo certo o nome vai ser chamado. Eu não sei como você vai estar, mas alguém vai dizer: ei, levanta, porque o rei mandou te chamar. A Bíblia diz que ele levanta, só que ele faz a barba e já muda a roupa. Não entendi, pastor. Ele faz a barba e já muda a roupa, que ele sabe que quando o rei manda chamar, a história não vai ser mais a mesma. A história não vai ser mais Eu estou pregando para improváveis aqui nessa noite, e eu estou sentindo que o rei vai te mandar chamar. Por esses dias o rei vai mandar chamar teu nome. E já pode alinhar o corpo, pode vestir uma roupa boa, porque você não volta para a posição de onde está saindo. Você sai agora do cárcere para sentar no trono, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem concorda com isso aí, pelo amor de Deus, solta um brado de vitória. Esses dias eu falando com Deus, falei: Deus, eu estou sentindo que eu estou sendo podado de tanta coisa. Estou sentindo podas na minha vida. Estou sentindo que eu estou sendo podado de tanta coisa. E o Espírito Santo soprou bem baixinho assim para mim: prepara, porque a última estação antes da colheita é a poda. Tem gente que entrou que hoje está sendo podado de tanta coisa. E Deus falou: porque antes da grande colheita tem uma poda. Eu tiro os excessos, eu tiro o que não está bom, eu tiro o que não presta, porque na hora da colheita só vai vir coisa boa para a tua mão. Você consegue levantar a mão nessa noite? Eu estou profetizando que essa poda não é coisa de Satanás. Essa poda é coisa dos céus para a tua vida. Porque quando a colheita chegar, você não vai ficar separando o que é bom, o que é ruim. Se prepare, porque tudo que virá do céu será bom para a tua vida e para a tua história. Se você crê nisso, solta um brado de vitória nesse lugar. Termino dizendo: o improvável José, traído, vendido, odiado, invejado, cova, casa de Potifar, cadeia, esquecimento, e de repente o rei manda. O rei fala do sonho, ele traduz o sonho do rei. E no final José fala assim para o rei: rei, procura um homem que tenha capacidade de administrar os recursos que virá para o Egito. Um homem capaz de administrar bem, guardar recursos. O rei olha para ele e fala assim: por acaso tem alguém melhor do que você? Só que o rei mandava em tudo, o rei mandava, e abaixo do rei eram os servos. O rei falou assim: traz uma cadeira. Por quê? Estou estabelecendo um cargo novo aqui no Egito. Porque na hora de te honrar, Deus vai fazer até o que não existe vir à existência. Coloca nessa cadeira aí: governador de todo o Egito. Abaixo de mim quem manda é Ele. Ele fala e o resto obedece.
O rei muda até o nome. Coloca o nome de Zafenate Paneia. Ele senta no trono. Eu imagino José se assentando no trono de governador e dizendo assim: hoje eu entendi o porquê que Deus permitiu eu passar por tudo isso. É para chegar aqui e conservar a vida daqueles que me lançaram para cá. Os irmãos pensaram que estava destruindo José, mas estava lançando ele para o propósito a qual Deus tinha. Só que José é tão curado e tão sarado, que quando ele chegou no trono, ele não se vingou. Ele deu um banquete para quem o odiava, para quem o invejava, para quem falava mal dele. Sabe que tem muita gente que vai continuar sendo improvável, porque não está disposto a mudar o coração, está querendo devolver na mesma moeda. E Deus está te levantando como improvável, porque as pessoas estão duvidando de você. Mas quando você chegar lá, você não vai fazer como eles fizeram com você. Você vai preparar aquele banquete e falar: foi para a conservação da vida que Deus me enviou à frente de vocês. Foi para conservar vocês em vida. Se não fosse José, não tinha as 12 tribos. Se não fosse José, não tinha a tribo de Jesus. Se não fosse José, Jesus não estaria aqui hoje. Se não fosse José, nós não teríamos salvação. Se não fosse José, tudo estaria interrompido. Mas por causa de um improvável que decidiu falar: eu vou viver tudo aquilo que os céus têm para a minha vida, nem que para isso eu tenho que engolir o meu orgulho, engolir a minha vaidade. Eu vou cumprir aquilo que os céus determinou. Hoje nós estamos aqui para celebrar e dizer: nós também somos os próximos improváveis que serão levantados. Para quê, pastor? Para guardar uma geração, para conservar uma geração em Cristo Jesus, porque o mundo vai nos apontar, o mundo vai nos crucificar, mas a promessa ainda está de pé, a promessa ainda está de pé. Fique de pé. Não tem ninguém mais parecido com Jesus do que José na Bíblia. Vou fechar, senão prega até amanhã. Quando você lê a história bíblica, não tem ninguém que se pareça com Jesus mais do que José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, por quem estava perto. A Bíblia diz que Jesus foi vendido por Judas, por quem estava perto. Pagaram 20 moedas de prata por José. Pagaram 30 moedas de prata por Jesus. Levantaram calúnia contra José. Levantaram calúnia contra Jesus. A Bíblia vai dizer que tudo que fizeram, mancharam a túnica de José, mancharam também a túnica de Jesus. Lançaram José no cárcere. Dentro do cárcere ele recebeu 2 companhias, 2 prisioneiros. Colocaram Jesus no madeiro, e lá ele recebeu a companhia de 2 no madeiro. A Bíblia diz que com José, um se salvou e o outro se perdeu, e com Jesus, um se salvou e o outro. Pegaram José e lançaram ele dentro de uma cova. José entrou vivo e saiu vivo. Pegaram Jesus, lançaram ele morto dentro de uma cova. Ele entrou morto, mas ao 3º dia, José saiu do cárcere para se assentar num trono do Egito, mas Jesus subiu até o céu para se assentar num trono de glória. Eu estou pregando para pessoas hoje improváveis que estão aqui, e os céus estão gritando: ei, o que já aconteceu na história bíblica, ela não parou, vai se repetir, vai acontecer na tua vida também. Ainda que a terra diga não, o céu diz sim. Ainda que a terra diga não, os céus está dizendo sim. Levante as duas mãos aos céus, e nesse momento feche os teus olhos e fala: Senhor, eu estou aqui, pode me usar. Senhor, eu estou aqui, pode me levantar. Senhor, eu estou aqui, pronto para viver o improvável nessa terra. E quando alguém olhar para a minha vida, vai saber: Deus está com ele, Deus está com ela. Quem pode reagir a essa palavra nessa noite, reaja.